A todos. O trabalho que será apresentado a seguir tratará da responsabilidade dos sucessores, que está disciplinado a partir do artigo 129 até o de número 133 do Código Tributário Nacional. Para abrir a exposição sobre esse tema, é preciso ter em mente as terminologias que o compõem, a começar pelo termo responsabilidade, que, como disposto no parágrafo único, inciso 3º do artigo 121 do próprio CTN, responsável para o direito tributário seria aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. O responsável, portanto, segundo Regina Helena da Costa, pode ser traduzido como um terceiro em relação ao fato jurídico tributário, mas que com ele mantém conexão. O conceito de responsabilidade no CTN derivou do texto doutrinário de Rubens Gomes de Souza, que está em tela, que entendia que a responsabilidade, que também pode ser compreendida como uma sujeição passiva direta, se dividia em dois: transferência e substituição, sendo que a transferência deriva-se em outras três, quais sejam a solidariedade, a sucessão e a responsabilidade em sentido estrito. Assim, a responsabilidade de sucessores trata-se da sucessão, que seria uma modalidade de sujeição passiva indireta, ou uma responsabilidade por terceiro, onde este, ou seja, o terceiro, como já dito, responderá pelo débito tributário do contribuinte no caso de extinção deste contribuinte, em razão de um fato gerador anterior à sucessão. Leandro Poulsen afirma que a atribuição da responsabilidade a terceiro jamais será presumida ou implícita e decorrerá necessariamente de dispositivo do próprio CTN ou da legislação ordinária que assim o determine. Essa ideia pode ser complementada pela ideia de Regina Helena da Costa de que a responsabilidade tributária tem limitações constitucionais, sendo a primeira delas a exigência de uma lei complementar, como determina o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal de 1988, o que demonstra a exigência de uma definição expressa dessa responsabilidade. A segunda limitação seria a razoabilidade, que tem o papel de orientar o legislador na escolha do terceiro que virá responder pelo ônus tributário, uma vez que sempre há de estar vinculado indiretamente ao fato gerador, como regido pelo artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que fala sobre o devido processo legal. Agora, passando para a análise de fato dos artigos em questão, comecemos pelo artigo 129, que é aquele que inicia a seção 2 do capítulo 5 do Código Tributário Nacional, e determina que o sucessor responderá pelos débitos tributários constituídos até a sucessão e também como por aqueles constituídos depois dela. Assim, o sucessor assume os débitos do contribuinte, mesmo que estes débitos não tenham sido formalizados à época da sucessão. O artigo seguinte, o de número 130, fala sobre a sucessão de débitos decorrentes de tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária. E ali ele consagra a ideia de obrigação propter rem, uma obrigação estabelecida em função de um direito de natureza real, cuja ideia foi trazida pelo Código Civil de 2002 e que determina que a obrigação acompanhará o bem. Assim, o CTN determina que o adquirente de bem imóvel sucederá ao alienante na obrigação, como seria no caso de um débito referente ao IPTU que estaria pendente, por exemplo. Assim, o artigo que trata da responsabilidade dos adquirentes de imóveis que alcançam os créditos relativos a impostos que tenham como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, bem como aqueles relativos às taxas de prestação de serviços referentes ao imóvel, ou ainda os relativos às contribuições de melhoria. A responsabilidade do adquirente alcança, assim, o IPTU ou o ITR, que tem como fato gerador a própria propriedade, mas não o ISS, relativo à construção do prédio, porque este tem como fato gerador a prestação do serviço. Dentre as taxas, ele vai alcançar, por exemplo, a taxa de recolhimento de lixo. E já dentro das contribuições, só a de melhoria é assumida pelo adquirente, não as contribuições previdenciárias relativas ao pagamento de mão de obra para a construção do imóvel. Por fim, no que tange a este artigo, é importante destacar que ele não incide na hipótese de desapropriação,
porque é forma originária de aquisição da propriedade que não provém de nenhum título anterior, de modo que o ente que desapropria não responde por tributos relativos ao imóvel decorrentes de fatos geradores anteriores. Já o artigo 131 vai trazer uma série de hipóteses de sucessão que não estavam determinadas nos artigos anteriores, como no inciso 1º, que fala sobre a sucessão relativa a outros bens que não os bens imóveis, já que este está disciplinado no artigo 130. Ou como no inciso 2º, que falará sobre a responsabilidade do espólio, do sucessor a qualquer título ou do cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo cujus. Cabe ressaltar que, na maioria das vezes, segundo determinado pelo artigo 654 do CPC, é o espólio que arca com o pagamento dos tributos devidos pelo falecido, uma vez que a partilha ou a adjudicação somente são julgadas mediante a apresentação de certidão negativa de débito fiscal. O artigo 132 define a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, pelos tributos devidos. Também é responsável o sócio ou o seu espólio que continua a exploração da atividade relativa à pessoa jurídica extinta, ou seja, no caso de uma sucessão empresarial de fato. Como demonstrado em tela, o caput do artigo 132 vai se referir às figuras que estão previstas na Lei das Sociedades Anônimas, ou a Lei de número 6.044 de 1976, a qual alude também à cisão, transformação, incorporação e fusão dessas sociedades. Portanto, no que diz respeito a essas hipóteses, a pessoa resultante dessas operações responderá pelos tributos devidos pelas pessoas originárias. Por fim, temos o artigo 133, que institui a responsabilidade também nos casos de aquisição de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional. Nele, está expresso que o adquirente que continuar a respectiva exploração responde, de acordo com o inciso 1º, integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, ou ainda de forma subsidiária, se com o alienante, se esse prosseguir, a exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. No caso de alienação em processo de falência ou em processo de recuperação judicial, e desde que o adquirente e seus parentes, agente da empresa ou sociedade controlada não sejam sócios, não se aplica a responsabilidade, conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 133. Portanto, os parágrafos desse artigo, no CTN, tratam de disciplina excepcionadora da responsabilidade por sucessão, no intuito de facilitar a recuperação de empresas. Mas qual seria a intenção do legislador ao excluir a responsabilidade tributária nos casos de falência ou recuperação judicial? Bom, a intenção do legislador seria de incentivar a compra de estabelecimentos relacionados aos casos de falência e recuperação judicial, visto que ele, o legislador, previu que poderia ser um meio da sociedade falida ou em recuperação se livrar desses débitos. Ainda, o legislador presumiu que, se o adquirente tiver qualquer relação com a empresa falida ou em recuperação, volta-se à regra geral e haverá, assim, uma responsabilidade tributária. Aqui nós terminamos a apresentação sobre o tema. Qualquer dúvida pode ser nos enviada. Muito obrigada pela atenção.